Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 6 sem o café, 6 dias sem café. Vou contar para vocês tudo como é que eu tô, como que eu tô me sentindo. Vou trazer também alguns estudos que eu fiz, vou deixar aqui abaixo do vídeo o link dos artigos científicos e é, como fala? Uma questão aí para vocês, tá bom? Uma provocação. Então vamos lá. Hoje é o dia 6 sem café. Hoje eu senti uma dor de cabeça absurda. Eu não gosto de ficar tomando muito remédio, mas tive que tomar porque não passava de jeito nenhum. Meditei, orei, tomei água, fiquei fazendo massagem assim. Mas hoje, no dia 6 eu não consegui ficar. Tive que tomar um remédio para dor de cabeça. Eu acredito que os dias anteriores eram dias mais residuais, onde a cafeína ainda estava no meu corpo, né? Porque eu tomava muito café. Mas eu acredito que agora que já são, né, já se foram 6 dias, o café foi totalmente eliminado. Então eu acredito que possa ter sido isso aí que deu essa dor de cabeça absurda. Bom, agora eu quero comentar um pouquinho sobre como a gente cria um hábito, como ele é formado. Pensando aqui um pouco na minha história, e aí vocês vão pensando aí na história de vocês, né? A respeito do café. Olha que interessante. É uma coisa de longa data. Por quê? Como eu comentei no vídeo anterior, quem não assistiu, vai lá, assiste, tá muito legal. Quando eu tinha 16 anos, eu frequentei o CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. E foi muito bom. Eu troquei a compulsão por comida pela compulsão, né? Por fazer as tarefas do CCA. Num dos passos do CCA, se não me engano, é o quarto, a gente tem que fazer um inventário moral de nós mesmos. E a gente tem que fazer o que hoje em dia está muito em alta, se chama o journaling, que é você escrever ali num diário sobre você, sobre sua vida, seus pensamentos, sentimentos. Só que no CCA é um journaling direcionado ali, é uma série de perguntas, é um inventário mesmo, tá? Onde você tem que responder ali perguntas bem profundas, que mexe ali com a tua infância, enfim. E foi muito revelador, né? E quando você coloca aquilo para fora, parece que a mágica acontece. Bom, foi muito bom no CCA, eu parei de comer compulsivamente, mas eu me recordo que, olha que interessante, gente, nas reuniões do CCA, eram 2 horas de reunião, né? Tinha um intervalo de 10 minutos, né? Após a primeira hora. E eu me recordo que tinha café nas reuniões, tá? E eu amava aquele momento, porque era um momento que eu saía um pouco da cadeira, me mexia um pouco, conversava com os membros, né, do CCA e tomava um cafezinho. E aquilo para mim era extremamente prazeroso, né? Você saber que você não é a única que é uma ET, que comia escondido, que tinha crises compulsivas e que totalmente descontroladas. E que você, enfim, a gente tem uma identificação muito grande, né, no grupo. E eu tomava café nessas pausas aí das reuniões de CCA. Beleza. Então eu me recordo que esse hábito veio ali com 16 anos, tem bastante tempo, né? Eu tô com 41, vou fazer com 42, né? É muito tempo. Eu me recordo também que depois que eu saí do CCA, eu fui morar 3 anos no Japão. E no Japão eu trabalhei num restaurante americano. Nesse restaurante americano, gente, americano tem muito essa cultura do café, né? É mais chafé do que café, mas enfim. E eu amava ficar ali com os meus amigos, tomando café e trocando ideia. E nossa, foi uma época muito divertida da minha vida, que eu aprendi muita coisa, mas também esse hábito se concretizou ainda mais. Volto do Japão, venho para o Brasil, sempre trabalhei em empresas americanas, né? A maior parte aí do meu histórico profissional em empresas americanas. O que tem nas empresas americanas, gente? Aquelas máquinas de café, a cultura do café. Mais uma coisa, né? Tinha trabalhos ali que eu nem gostava, mas eu lembro que o que dava alívio, né? Um relief, eram as pausas no café quando eu
conversava aí com os meus colegas de trabalho. Ou seja, o negócio veio até hoje. Então, essa foi a forma que esse hábito foi criado na minha vida e que aí depois eu comecei a colocar doses cada vez maiores e maiores. Como eu citei no vídeo anterior, às vezes algumas ausências que eu tive na minha vida, coisas até mais pesadas, né, que não vem ao caso hoje falar, eu substituí aí pelo café, principalmente nos últimos tempos, com doses aí maiores, né, e que deu todo esse refluxo, todo esse problema, tá? Então, pensando agora sobre tudo isso e pesquisando também sobre o tema, eu vou deixar aqui abaixo 2 artigos científicos que falam que o café, ele de fato tem o potencial de contribuir para muitos sintomas psiquiátricos e ele altera significativamente a questão da ansiedade, aumenta demais a ansiedade e as mudanças de humor. E eu também já fui diagnosticada com TAG, eu já tive ataque de pânico e ansiedade há uns 6 anos atrás, mais ou menos, acho que foi isso, 6, 7 anos atrás, e eu tomei por 5 anos oxalato de escitalopram, né? Então, quem tem TAG toma esses medicamentos. Esse ano, graças a Deus, eu desmamei, eu tive aí uma alta, eu passei por um desmame, mas para quem tem TAG, a questão do café ela é ainda pior, porque aí auxilia a tua ansiedade, tá? Então, nos artigos abaixo, vocês podem pesquisar melhor. E por hoje é só, gente. Eu peço para que vocês deixem um like, curtam, comentam, compartilhem. E a provocação final que eu falei, né, no início. Da mesma forma que eu já substituí a compulsão alimentar pelas reuniões do CCA, pelo café, e agora fazendo todo esse documentário para vocês e substituindo o vício do café por gravar esses vídeos para vocês, que é uma coisa muito positiva, eu gostaria de saber aí de você qual é o seu hábito nocivo hoje e que você precisa parar, né, o seu vício, o seu hábito. Se você não quiser expor aqui, mas fala para mim, qual ou enumere, ó, eu tenho um hábito nocivo, eu tenho 2 hábitos nocivos, enfim, que você tem e como que você pensa em substituir isso? Porque a gente não, a força de vontade ela é muito limitada, tá? Eu vou trazer isso no próximo vídeo também, com estudos. A gente não consegue simplesmente se livrar de um vício e fazer nada no lugar daquele vício que a gente tinha ou daquele hábito nocivo. Nós temos que substituir. Então pensa aí, qual vai ser a sua troca? Você vai trocar essa coisa ruim aí pelo quê? Isso é muito importante, tá bom? Curta, comente, compartilha. Espero vocês aí no próximo vídeo. E é isso, beijo, tchau.